Olá e seja bem-vindo a mais um conteúdo da nossa mentoria Saúde em Dia. E a gente está aqui falando sobre a senda da saúde, né? Cada ponto, cada aspecto desse caminho, né? Dessa jornada, que é o sono, é a espiritualidade, a natureza, é o D de detox, né? A limpeza que a gente precisa, a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, e também atividade física. Então vamos seguindo aqui com o nosso conteúdo, já falamos da espiritualidade, falamos do detox gastrointestinal. Você vê que agora a gente não está seguindo mais aquela sequência da palavra, né? Então a gente agora tirou o E do segundo, né, que é a segunda letra, né, e colocamos em primeiro. E isso não é em vão, né? Isso tem um objetivo, é dizendo que a primeira coisa que deve ser feita é o trabalho na espiritualidade. Lembrando que é o que fazer e como fazer. De repente você está fazendo o que deveria, mas não está fazendo da forma correta. Ah, como é que eu posso saber? Resultado. Afinal das contas, o que importa é resultado. Não importa a crença. Ah, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, mas está abalado emocionalmente já faz meses, anos. Então, porque a tristeza ela pode vir, o balanço acontece, mas como é que está o estado de ser? Principalmente o estado de ser. Não digo nem a vida, porque realmente existem fases e processos, mas o estado de ser, a paz que o Senhor dá, o amor que é derramado no coração, a alegria, amor, alegria e paz, o domínio próprio. Então, quando a Bíblia fala sobre fruto do Espírito, fala o que? O resultado da presença. Ou seja, é o produto. Eu tenho ali eu mais Espírito Santo igual a. Aí a gente tem ali a Gálatas 5:22, e é assim que a gente observa. Não tenho domínio próprio, então algo precisa ser visto. Não tenho amor no coração, algo precisa ser visto. Não tenho alegria na minha vida, algo precisa ser visto. Porque tudo isso faz parte do produto, da soma. Eu, ou né, você, nós, mais Espírito Santo, igual a amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, são os frutos do Espírito, tá? Então, hoje a gente vai falar, ou agora, né? Você está assistindo aqui numa sequência, conexão com a natureza. E o que envolve? Envolve luz solar, que a gente agora sumiu, né? O sol não vê mais a nossa cara. Ar puro, água, energia, porque, inclusive, por exemplo, as plantas, a gente faz chá, a gente faz extrato, a gente faz uma série de coisas com planta, mas e a energia da planta? Será que isso não é considerado? É, inclusive tem uma área que é chamada de fitoenergética. Então, a energia da planta, e tem planta que inclusive ela bloqueia a radiação. Você está utilizando um computador, você está próximo de um roteador, você coloca uma planta ali e ela vai amenizar o impacto negativo daquela radiação. Entendeu? Então, é tudo isso que a natureza nos oferece e por falta de conhecimento a gente não utiliza, né? Então a nossa alimentação, ela não tem que ser produzida na fábrica. A nossa alimentação ela tem que ser produzida na natureza. Então é um outro ponto, conexão com a natureza para quê? Para me alimentar. Porque eu não posso viver de miojo, eu não posso viver de traquina, eu não posso fazer com que os meus filhos vivam disso. E aí é onde um ponto delicado, né, onde a pessoa fala, mas Fábio, a pessoa não tem dinheiro, e o pobre, como é que fica? Ah, o pobre tem que comer salsicha. Aí eu pergunto o seguinte, o pobre ele só existe da fabricação da salsicha para cá? Para os dias de hoje? Porque se existiu pobre antes da salsicha, se existiu pobre antes do miojo, se existiu pobre antes do traquina, do fandango, do milholitos ou de qualquer outra porcaria que a gente come, se existiu pobre nesse período, como é que eles sobreviveram? Se hoje as pessoas falam, ah, não, mas tem que comer isso aqui porque é pobre. Ué, pobre comia o quê? Aí eu fiz uma pesquisa. Falei, vou entrar em contato com alguns clientes meus que têm acima de 60 anos, perguntar para eles o que eles comiam na infância, como é que eles chegaram até aqui se eles não comeram salsicha. Como é que eles chegaram até aqui se eles não comeram miojo? Como é que eles chegaram? Porque, fica dúvida, porque se a salsicha é o sustento do pobre, ou qualquer outro tipo de alimento que não é alimento, é um produto alimentício, como é que eles conseguiram sobreviver quando não tinha isso? Vou perguntar, procurar saber. Aí um dos meus clientes me informou o seguinte, Fábio,
muitas das vezes a gente comia, e que pessoas que tiveram uma infância difícil, né? Era biscoito de água com farinha. Aí tinha um pouquinho de sal. Comia ali um biscoito, era uma panqueca, era alguma coisa assim. E aí a gente comia. Quando tinha, colocava um ovo. Entendeu? Então, assim, outros comiam o quê? Mandioca. É interessante que aí a gente fala assim, comia mandioca, né? Comia, que é o aipim, né? Comia batata doce. Mas só comia isso? Passou a infância inteira comendo isso, comendo tutu, né? Comendo feijão com farinha. Mas café da manhã, feijão com farinha. Gente, a gente passa comendo pão a vida inteira. Ninguém acha isso estranho. Por que eu não posso comer uma batata doce a vida inteira de manhã? Por que eu não posso comer uma mandioca a vida inteira de manhã? Por que eu não posso comer um feijão com farinha a vida inteira de manhã? Aí qual é o resultado que a gente tem hoje? Por isso que eu falo, o que importa no final das contas é resultado, não é ladainha, não é mimimi. Não, isso daí tá errado. Mas a saúde hoje de pessoas com 65, com 70 anos, com 80 anos, tá melhor do que a saúde dos de 15. E aí? Qual é o resultado que está evidenciando que existe alguma coisa que está errada? Agora, por que isso acontece? Porque esses de 12, de 15 anos, qual é o alimento? É mandioca? É batata doce? Não. O alimento essa porcaria de milho, é miojo, é guaracamp, é guaraná natural dos mais variados. É uma série de lixo. Lixo. Lixo, o nosso corpo não é depósito de lixo. Então a gente não pode aceitar isso e utilizar como justificativa qualquer tipo de questão, a não ser assim, vou morrer de fome, só tem aqui 1 quilo de salsicha, come a salsicha. Agora, tirando isso, não. Você pergunta para a pessoa que teve uma infância difícil, que não tinha ali riqueza ou condição financeira, que o pai não tinha uma condição financeira para comprar coisas variadas, para fazer um café da manhã maravilhoso, ou um almoço, ou um jantar, você chega para essas pessoas, vê como é que estão a saúde dessas pessoas, vê se elas morreram, vê se elas estão abaladas emocionalmente. Hoje a gente tem jovens aí com 12, 13, 15, 16 anos depressivo. Agora por quê? Então, tantas coisas, é claro que envolve a depressão, o estado emocional envolve outras coisas. Inclusive, esse excesso de estímulo de dopamina, que cria essa dependência de dopamina, estímulos que são necessários cada vez mais fortes. Então, existe uma série de coisas, né? Mas também tem a influência da saúde intestinal. Porque, por exemplo, o neurotransmissor chamado serotonina, que é responsável pelo nosso bem-estar, um dos responsáveis pelo nosso bem-estar, é produzido, em sua maioria, 80% a 90%, no intestino. Então, tem um intestino que é saudável, o emocional vai ser impactado de uma forma positiva aquilo ali. Não tem um intestino saudável, o emocional vai ser impactado negativamente. Então, é abrir a mente, parar de inventar desculpa mas tadinho do meu filho, vai comer mandioca. É por isso que eu falo para as pessoas que dizem assim, Fábio, eu tive uma infância difícil, eu comia lá tutu todos os dias. Eu falo, não, infância difícil você não teve, não. Você teve uma infância muito positiva, muito boa. Sabe por quê? Infância difícil está tendo hoje a infância que come esse monte de lixo e está prejudicando a saúde, está ficando depressivo, está ficando ansioso, está ficando doente, dislipidemia, aumento de glicose, hipertensão, criança hipertensa já. Será por quê? Porque está comendo bem? Então vamos lá. Conexão com a natureza, aterramento, contemplação, desfrute. Tudo isso e muito mais que a natureza oferece. Então a gente se conectar com a natureza significa o quê? Ter mais saúde. Quando a gente se desconecta, se fizer o inverso, significa o quê? Provocar doença. Provocar doença. Tá? Então tem muito a ser falado sobre isso, mas vamos adiantar e a gente vai detalhar isso no decorrer da mentoria. Te vejo na próxima aula.